Olá, bem-vindos. Este é o Hábitos de Conversa. O meu nome é Félix e o meu convidado de hoje é o Iago. Como é que estás, Iago? Tudo bem? Boa tarde, estou bem, graças a Deus. Graças a Deus. Prazer estar aqui. Yeah. Obrigado por teres vindo. Eu estava ansioso para sentar e conversar contigo. E eu também, bastante ansioso. E confesso com um pouco de vergonha também. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de foto e de aparecer, mas está tudo bem. Sim, está tudo bem. Não, mas a vergonha passa ao decorrer do tempo. Já. Estás em casa. Obrigado. Olha, primeiro eu queria frisar outra vez que obrigado por teres vindo. E como é que te correu o dia? Como é que foi o teu dia? Hoje foi bem, foi tranquilo. Hoje tive um dia mais da rotina normal que eu faço, né? Academia, almoço em família. Hoje, por acaso, eu tive minha mãe junto com a gente em casa. Aí descansar e tomei um banho e tô aqui agora com você. Boa. Não foi uma rotina má, foi bom, foi um dia bom. Foi um dia. Hoje bom. O tempo tá maravilhoso também. Tá. Isso ajudou bastante, anima, né? Aqui na Inglaterra a gente sabe que não parece a Inglaterra hoje. Hoje não, 20 graus, tava gostoso. Tava. Este canal chama-se Hábitos de Conversa. Escolhi este nome porque gosto de conversa e para mim é uma terapia. Conversar e aprender com outras pessoas, outras formas de pensar sobre algum determinado assunto ou uma questão que seja. E como é terapia, para mim, decidi chamar Hábitos de Conversa porque é algo que faço sempre quando eu necessito, quando eu estou estressado. Passa sempre, quando eu tenho uma questão, passa sempre quando eu chamo um amigo, pelo telefone ou por mensagens, então conversa. Então decidi chamar o canal Hábitos de Conversa. Mas no canal também nós acreditamos na liberdade de expressão. Okay. Né? Na liberdade de expressão no sentido de que ela até pode não existir, como outras pessoas dizem, não existe, mas nós acreditamos e gostamos dessa ideia, né? Da liberdade de expressão. E eu queria te perguntar o que é que tu achas da liberdade de expressão? Qual é a tua opinião sobre a liberdade de expressão? Para mim, a liberdade de expressão entra muito no que você deseja fazer e deseja se expressar, no que você adquiriu no decorrer do tempo como princípios, estudos que você... educação, tudo que foi passado para você e você acaba adquirindo ideias sobre determinados temas. E hoje em dia, que nem você falou, há muitas pessoas que não existe mais liberdade de expressão. Mas no meu ver, eu acredito que a partir do momento que você sabe se expressar, tudo é entendido. Não importa se é um assunto muito radical ou um assunto mais leve, tranquilo, fácil de expor uma ideia. Porque hoje em dia é fácil. Eu gosto de água, você também. Tudo bem, ótimo. Não, eu não gosto de água. Aí começa a criar o conflito, né? Mas no meu ver, eu acho que é assim que você em si cresce e a comunidade como um todo também cresce, discutindo ideias e evoluindo. Sim. Para mim, liberdade de expressão é basicamente isso. Eu costumo dizer que a liberdade de expressão tem que vir acompanhada sempre com o respeito. Porque desde o momento que a liberdade de expressão anda sem respeito, já deixa de ser liberdade de expressão, começa a ser mais invasiva, né? Então, você deixa de ser uma exposição de ideias para uma imposição de ideias. Quando você não respeita, você está impondo aquilo que você acha que é certo. Para outra pessoa, né? Não é legal. Não é. Certeza que não é. Bem, eu gostava então que fizesses aí uma apresentação de quem é o Iago, de onde é que veio o Iago. Aí o pessoal já sabe, o Iago é brasileiro, eu adivinhei, pronto, já adivinharam. É fácil, né? É fácil notar. Pois, eu tenho... Ora, pois, eu... Tá sabendo ou não? Gostei dessa. Não, mas eu sou brasileiro, né, natural de Minas Gerais. Minas Gerais. É um estado do Brasil mais central, né? Nasci em uma cidade que chama Jacinto. Sou natural dessa cidadezinha, mas vivi boa parte da minha vida em Belo Horizonte, capital. É claro que tive em outros lugares também, na minha adolescência,
Mas basicamente sou mineiro e brasileiro com muito orgulho. Ah, boa, sim senhora. E cruzeirense. E cruzeirense. O cruzeirense é o Cruzeiro. O time de futebol, para mim, o maior do Brasil, indiscutivelmente, mas há controvérsias. Aí controvérsias. O nosso clube é sempre o maior, né? É sempre o maior. Meu clube do coração. Sim. Como é que tu te sentes, ou como é que os brasileiros se sentem saber que tem milhares de pessoas que gostavam de ser brasileiras? Eu acho isso um pouco, você falando, eu acho até estranho, porque você é angolano? Moçambicano. É. Eu não conheço a África ainda, espero um dia conseguir conhecê-la. Sim. Eu tive contato com pessoas da África aqui na Inglaterra. Ah, sério? Eu nunca tive contato com pessoas da África no Brasil. Naturais, você fala Naturais, assim, não, eu vim de Moçambique, tô aqui viver no Brasil. Porque não é comum você encontrar... É claro que o Brasil tem muito imigrante, mas é mais da época da Segunda Grande Guerra, que migraram para o Brasil, italianos, alemães, e assim vai. Mas você não vê muito africano, pelo menos eu não tive esse contato. Sim. E quando falam assim, eu gostaria de ser brasileiro, eu acredito mais porque eu amo ser brasileiro, mas quando você vive num país e conhece os problemas que aquele país tem, a gente acha assim, poxa, você quer ser brasileiro? Você tem certeza disso? Você tá certeza que quer ser brasileiro? Fica quieto aqui na Inglaterra, você tá bem, tal, mas é aquilo, né? É o meu país, ele pra mim, é maravilhoso, é onde é que tá a maior parte da minha família. Sim. Que é o que pra mim é o que eu falo com a minha esposa sempre. Não é o lugar, mas sim as pessoas. As pessoas, sim. A gente sente falta das pessoas. E isso é o que, pra mim, é o que faz o lugar, né? Sim, mas eu acho que também eu também vou no mesmo. Eu sou moçambicano, cresci, reconheço-me mais como homem, jovem adulto, ou o que seja, na Europa, em Portugal. Então cresci em Portugal. Você já tá fora do seu país há quanto tempo, de Moçambique? 18, 19, quase 20 anos, acho que é isso. Tem família lá ainda? Muita. Quase a maior parte da minha família está lá. Ainda lá. Tá lá. A minha mãe ainda está lá. O meu pai está em Portugal. Eu tenho alguns familiares em Portugal, meus irmãos e tudo. Mas, sim, e eu vou na mesma ideia que a tua, né? Sinto as saudades dos meus familiares. Não exatamente do local, porque é a mesma ideia. Moçambique está como está, anda de pernas, se calhar 2 passos para frente e 5 para trás. E pronto, deixa sempre a desejar. Não é um dos melhores países que se põe na lista quando você quer decidir um país para morar, né? Não é, infelizmente. É o que eu falo para todo mundo. Tem que conhecer o Brasil. Tem. Porque ainda mais aqui, quando você tem um poder de uma moeda que nem a Libra, ela te proporciona uma experiência muito boa. Porque é um país, o Brasil, para você curtir, aproveitar, comer, principalmente, para mim, é uma das melhores culinárias do mundo. O do meu estado, então, nem se fala, eu sinto saudade todos os dias da comida mineira, mas são lugares lindos, tal, vai conhecer, mas morar, eu acredito que é uma outra questão. É outra questão. E como é que tu estás? Como é que estão os teus projetos? Qual é a tua paixão? A minha paixão, isso é difícil de falar, porque hoje em dia tem uma coisa que eu falo para todo mundo que me pergunta o que eu gosto de fazer aqui. Eu já pratico musculação, né? Sim. Atividade física há muito tempo, mas aqui para mim ela tá sendo como uma terapia. Entendeu? Sim, porque no Brasil eu já praticava, ia para academia regularmente e tal, gosto do ambiente da academia, de estar ali. Sim. Lá no Brasil eu fazia mais isso, é claro, por causa da língua. Você se encontra, conversa, tal. Sim, aqui, como o meu inglês ainda é bem limitado, não tem muito disso de eu chegar a encontrar ali você e conversar em inglês, brincar e tal. E também tem, acho que as pessoas aqui são mais fechadas, mais frias. Sim, são. Mas eu gosto de ir
porque eu entro lá e eu desligo dos meus problemas, desligo e faço ali, fica aquela 1h30 ali dentro, pra mim, me relaxo. Ou isso é outra coisa que aqui eu venho crescendo muito, em questão da busca por Deus. Aqui eu tenho tido experiência, aqui que eu aqui que eu fui ter uma experiência verdadeira com Deus, na Inglaterra, porque eu era católico. Sim. Minha família toda é católica. É católica, sim. No Brasil, entendeu? Hoje em dia tem alguns tios que ele é evangélico, assim como eu, que eu vim me batizar aqui. E aqui na Inglaterra, através da minha esposa e também da igreja que a gente frequenta, que a gente vai, eu venho tendo muita evolução nesse sentido, entendeu? E interesse, porque a partir do momento que você começa a ter esse relacionamento com Deus, sim, é quase impossível você não querer mais, entendeu? E você quer buscar. Mas o que mudou? Onde é que foi essa transição de tu não sentias tanto essa ligação e começaste a sentir aqui? Qual foi o motivo? O que é que aconteceu? Eu acho que muito pela experiência de vida, né? Sim. Você chega em um certo ponto da vida que você começa a pesar as coisas. Não faz sentido o que eu tô vivendo. Sim. Isso aqui. E hoje, e como eu casei com a minha esposa, ela já é evangélica desde criança. A minha sogra, a mãe dela, é pastora. Sim. Era pastora, hoje está um pouco afastada, mas era pastora. Ela cresceu dentro da igreja, ali, tendo contato com isso. E ela sempre incentivou isso em mim, entendeu? Mas nada aquela coisa assim, forçada. É o que a gente fala, né? Você não pode forçar Deus a uma pessoa. Deus, ele te conquista naturalmente, entendeu? Sim. E quando você começa a buscar, você vai natural. E aqui que eu tive essa busca mais intensa, porque o Brasil, como você tem mais esse contato, você tá ali com a família, você tá ali com seus amigos de longa data, tal, você acaba colocando Deus no segundo plano. E não ele tem que estar em primeiro plano na sua vida, entendeu? E aqui eu tive porque aí eu tive esse desligamento, tanto da família, um pouco, porque eu tenho minha mãe aqui e tal, mas eu tive meu irmão, meus tios, meus avós distantes e meus amigos principalmente. E você fica um pouco ali, fui buscando para suprir essa lacuna que foi criada por ter vindo, imigrado para cá, para Inglaterra. Mas isso aí não podia ser só uma solidão que tu sentiste? Acho que não. Se, por exemplo, assim, eu sou de uma família religiosa. Sim. O meu pai é curioso, isso é engraçado até. O meu pai é protestante. A parte da minha mãe são muçulmanos. Ok. E eu cresci nesse meio de dois, mas claramente eu puxei-me mais pelo lado do meu pai, já fui batizado e tudo, mas entretanto me desliguei, né? Sim. Me desliguei. E neste momento não sou religioso, não me reconheço como religioso nem praticante, né? E tenho algumas dúvidas em relação a Deus e não gosto até nem de questionar, porque para mim é como se estivesse a querer coisas que não vou conseguir explicação. Eu costumo conversar muito com amigos sobre a possibilidade da existência de Deus ou não, quais são os acontecimentos, mas no final da conversa é sempre o mesmo vazio, né? Mas claro, porque nós estamos à procura de coisas certas, queremos que apareça o sinal agora, uma prova agora, as coisas não funcionam assim. Eu venho na minha pouca experiência e tempo de relacionamento, buscando um relacionamento mais íntimo com Deus,
eu vejo que esses sinais que a gente tanto pede, que a gente quer ver e tal, ele entrega pra você. A gente que não sabe não enxergar. Nós A gente não sabe que enxergar. A gente duvida. Fala, será? E ele te deu a resposta, ele te deu o sinal do jeito dele. Porque é do jeito dele, não é o que a gente quer. E aí você fica nessa. O que eu venho tentando parar de fazer é isso, é questionar. Não questionar mais, é aceitar, não é isso, é isso. Sim, vamos lá, entendeu? Buscar. Porque se você for ver a Bíblia hoje, que é um manual que foi deixado pra gente, e se você pega ali, começa a estudar, a ler, fazer aquela leitura, você vê que ela é mais atual do que qualquer um livro que tá aí, entendeu? E não é à toa que ela tá aí, sobreviveu, a palavra vem até hoje entregando seus frutos. Sim, mas é curioso. E eu gosto de falar disso também porque eu acho curioso. Eu gosto de saber. Eu já fui não vou dizer religioso. Andei muito à igreja, li a Bíblia e, curioso, eu desliguei-me quando li a Bíblia. Você parou de ir? Parei de ir quando você fez a leitura. Mas a minha espiritualidade entre as pessoas expandiu-se, abriu-se de uma forma que eu simplesmente parei de frequentar, parei de fazer alguns preceitos que fazia, religiosos, mas o respeito, o amor para com as pessoas, é claro, é isso. E o entendimento também. Eu acho que a espiritualidade cresceu de uma forma que reconheço. Gosto de ir, né? Confesso que é um pouquinho de preguiça minha, porque antigamente eu conseguia pôr as pessoas e a religião. Sim. Então hoje consigo separar as pessoas de uma religião. O que é uma religião, o que é uma prática, são coisas tuas para ti. Então, eu só é preguiçoso de ir. Por acaso fui convidado no mês passado, fui, né, na igreja. É bom quando estás lá, o ambiente dentro, é ótimo, é bom, faz bem, é terapêutico também, mas a preguiça para voltar, a preguiça para continuar que faz. Mas a gente aqui, né, principalmente em Peterborough, a gente congrega na Catedral Internacional. É uma sede que tem, uma igreja que tem como sede em Londres, tem suas filiais espalhadas em algumas cidades da Inglaterra. É bem isso que você falou, porque a gente gosta de estar ali, porque a gente se alimenta da palavra, com o pastor entregando ela pra gente ali, mas também é um momento de fazer comunhão com as pessoas. É isso que também, porque a gente não veio para ficar sozinho. A pessoa, você fica em casa sozinho, trancado, o ser humano não foi feito para isso. Entendeu? E nós imigrantes encontramos essa dificuldade de se interagir, de se sentir em casa. E aquele pra gente acaba sendo um momento que a gente acaba se sentindo em casa e como um bônus também, né? Um a mais, você tá ali aprendendo e tendo uma experiência, um relacionamento com Deus. E o que é que tu achas? Tu achas que é possível ser salvo sem praticar sem praticar o que? Religião? Deus ele não é religioso, entendeu? Ele é um só, ele te ama independente. Você pode não acreditar nele, mas ele acredita em você e ele te ama isso. Se você pedir perdão, ele te perdoa e coloca aquele erro seu no esquecimento. Ele te perdoa, e ele não lembra mais daquilo. Agora, basta você, se você quer seguir adiante ou continuar no erro. Sim, é porque o que a gente fala, uma palavra que alguns vem me incomodando assim, no sentido de me questionar comigo mesmo. Sim.
que é iniquidade. Sim. É o que a gente aprende. Ele não gosta da iniquidade. Você pede perdão por aquele erro, mas você continua errando. Sim. Não faz sentido. Sim, mas já acredito. Imagina você é pai. Uhum. Eu sou pai, mas a minha pequena Helena ainda não nasceu. Ainda não nasceu. Mas você não quer o mal pro seu filho. Com certeza. Ele erra, seu filho erra, você corrige, tá ali e vai junto. Mas se ele erra de novo, aí você vai. Você entendeu? É a mesma coisa com ele. Nós somos filhos, ele quer o bem, ele quer o melhor pra gente. Yeah. E o melhor não é a gente ficar no erro, ficar persistindo. E não tô aqui falando que eu não erro muito. Sim, todos os dias. Com certeza. Mas eu acho que é isso, é você buscar você ser melhor, buscar melhorar, buscar evoluir os seus relacionamentos, buscar evoluir o relacionamento com você, o relacionamento com Deus, entendeu? Você evoluir, porque na minha experiência de vida, quando eu paro para refletir, eu vejo que você fica no erro só se você quiser realmente. Porque ele te dá, ele a todo momento você tem chance de corrigir, de melhorar, só que a gente não quer. E fica. Pra mim é isso. Agora, na questão de ser salvo, qualquer um, basta querer. Sim, lá está. Essas são perguntas que eu faço, não exatamente porque é minha pergunta, mas é porque as pessoas perguntam, né? Sim. E no final de tudo, quando eu me ponho a pensar, não faz sentido dizer que não será salvo só porque não praticou, né? Eu, no final do ano passado, eu estive na cidade, né, no centro da cidade, e teve lá um rapaz a pregar na rua, no meio da cidade. Evangelizando, sim. E ele disse algo que foi curioso. Ele disse, infelizmente hoje em dia há pessoas que se curvam a Jesus, pedem desculpas, aceitam ele, mas continuam a fazer as coisas erradas, né? E ele se referiu em homossexualidade, se referiu em consumo de drogas, falta de respeito para o próximo. Falou sobre essas coisas e eu fui andando a pensar no que ele disse. Mas também não faz sentido, porque como é que seria... Porque antes dele terminar do que ele teve a dizer, ele disse: aceitem a Jesus, curvem-se, deixem-se desses hábitos, esse mau caminho. E eu fui a pensar, mas então tu gostas de alguém do mesmo sexo, mas tu praticas tudo que seja bom para a humanidade, o ser humano, o próximo. Sim. Tu fazes tudo ótimo. O único problema da sociedade, ou que possamos ver, é que você é homossexual. Isso é mau? Para quem? Para quem? Lá está. Entendeu? Isso é mau para quem? E desculpa, eu pensei no diferente. Então tu passas o ano inteiro a fazer mal às pessoas, a vida toda inteira a fazer mal às pessoas. E você que no final da idade, né? E você se curva e pede desculpa e você está salvo, e outro que passou um ano todo a fazer tudo de bom, a respeitar o próximo, a ajudar as viúvas e a dar o apoio aos necessitados, mas simplesmente decidiu que é apaixonado ou vive com alguém do mesmo sexo. Não. Eu acho que nesse ponto eu não gosto de não é que eu não gosto, a gente não quer julgar ninguém, mas a gente acaba julgando. E esse é o erro, porque Deus não. Ele quer saber, se você quer vir a ele vai te aceitar. Entendeu? Ele vai te aceitar, não importa se você é drogado, não importa se você é homossexual, não importa. Você tem que se arrepender
verdadeiramente do seu erro. E ele vai te abraçar, ele vai estar com você porque ele te ama. Ele ama a gente, é isso que a gente às vezes não entende. É por isso que muita gente sofre, ainda sofre. Porque não consegue entender que ele ama a todos nós, independente do seu erro. Ele ama o assassino. É o seu irmão. Fez o erro. E mais? E aí, você vai... Quem é você para julgar ele no final? Sim, a gente julga com as leis dos homens. Estamos aqui, mas a lei de Deus é ele. Se ele se arrepende verdadeiramente daquele erro, quem somos nós? Isso é verdade. É ótimo, mas eu gosto desse pensamento e também eu vou por esse pensamento. Sei que nós somos, como seres humanos, somos muito exagerados na liberdade que nós temos. Experimentamos muitas coisas, tentamos muitas coisas, mas é a liberdade que nós temos também. Não podemos, é o livre-arbítrio. Exatamente, entretanto é isso. Mas eu gosto dessa linha do pensamento. Sim, não podia deixar de falar, falaste aqui agora que vais ser pai. Você pai. Eu li alguém que escreveu aí no Instagram. Ok. Olha, parabéns. Ele esteve a desejar os parabéns a alguém que vai ser pai. Então escreveu assim: parabéns, agora tu vais ser pai. Finalmente vais saber como é que vais sentir. Não, finalmente vais entender o quanto Deus nos ama. Quanto Deus nos ama. Sim, aquilo é forte. É forte. E eu assim. Né? Isso é forte. Você ama seu... Você vai ser pai e se você se questionava do amor de Deus para ti, tu agora vais ter a certeza, vais saber, vais viver isso. Isso é curioso, é bom. E queria te perguntar, como é que está esse amor aí? Como é que tu estás? Como é que tu dormes à espera dessa menina? É incrível, né? Porque eu sempre tive o sonho de ser pai, mas confesso que era um medo muito grande, porque eu perdi o meu pai quando eu tinha muito novo, 1 ano, 2 anos de idade. Meu pai veio a falecer de um tumor na cabeça. Ou seja, minha mãe criou eu e meu irmão praticamente sozinha, entendeu? E você cresce com aquilo, né? Sem a presença masculina ali do seu lado. É claro que eu tive presenças masculinas muito fortes na minha vida, com meu avô, o meu padrinho, os meus tios, tal. Mas não é o seu pai. Não é. Entendeu? E eu cresci com esse medo de ser pai. De vir acontecer alguma coisa e eu não poder estar lá. Tá com meu filho ou minha filha. Você entendeu? Eu tinha muito esse medo. E esse medo foi tratado. Deus me ajudou com isso. Me curou nessa questão. Porque eu não posso tomar aquilo que aconteceu que vai ser o mesmo para mim. Sim. O plano que ele tem para mim é totalmente diferente. E isso tá sendo incrível, porque a gente não imagina, né? E eu já sou um babão, fico ali tal, alisar a barriga da minha esposa tal. Eu tô com muita expectativa da vinda dela e com muito, como é que eu posso dizer? Não é medo, é mais é um desejo de tentar fazer as coisas certas, né? Acertar na medida. Deixar aqui um... Isso, eu acho que isso também acontece com todos os pais, todas as mães. Sim. Acertar a medida. Porque nós queremos que nossos filhos sejam livres, mas também não queremos que sejam tanto livres que atrapalhem. Sim. Também não queremos ser aquele pai controlador que está ali por cima, porque também pode perturbar atrapalhar exatamente. E isso é um dos meus maiores medos também, até hoje também. Porque acertar a medida é complicado. Fazer o teu papel como pai, saberes que estás a acompanhar, estás a ser o pai moderno para a vida, para a sociedade, no momento que o teu filho está a viver, porque não vais usar as mesmas ferramentas que a tua mãe te deu para ensinar a tua filha. Claro. Logicamente, não dá.
É muito diferente. É muito diferente. Tu vais ter que te adaptar, aprender coisas com ela, ou ela vai te ensinar coisas que vais ter que aprender, porque assim vais ver a harmonia com a tua filha, né? Sim. Porque senão ficas na idade da pedra, ela vai avançando e não há entendimento nenhum. É o que a gente vê muito em muitas famílias, né? Aquele desligamento do pai dos pais e dos seus filhos. Tem aquele relacionamento, mas ninguém sabe o que se passa com aquelas crianças, com aqueles adolescentes, né? Você vê muita coisa que assusta. Aí você fica nessa expectativa de tentar acertar. De criar aquilo. Sim. Sabias que eu fui um daqueles filhos que criticou muito os pais. Não criticar... Sim. Eles nunca souberam disso. Eu nunca os critiquei assim, mas eu pensei e os corrigi muitas vezes. Uhum. Mas quando eu tive a minha filha, eu pensei... Eles estavam certos. Eles estavam certos, é muita coisa. É difícil. É normal. Hoje em dia, essa fase acredito que foi a adolescência. Com certeza. Igual a minha. Quem sofreu com a minha adolescência, vamos dizer assim, não foi minha mãe. Não? Foi o meu padrinho, o Gilmar. Viveste com ele, né? Eu saí de casa para viver com esse meu padrinho. Eu tinha 14 anos de idade. Eu morava em Almenara. Uhum. Aí, aquela adolescência, aquela parte da adolescência, do ensino médio, né? Minha mãe sempre lutou muito para dar pra gente uma boa educação. E os meus tios em conjunto. O meu tio é meu padrinho. Sim. O irmão da minha mãe é meu padrinho. Ele deu essa oportunidade para mim. Falou assim, você quer vir aqui morar comigo, estudar? Que ele mora em Cuiabá. Cuiabá é a capital do estado de Mato Grosso. Isso seria o centro da cidade? Ou uma cidade muito mais desenvolvida que a tua? Uma cidade muito mais desenvolvida do que a que eu vivia naquela época, sim, aos 14 anos de idade. Mas muito distante da minha mãe, dos meus avós, do meu irmão e dos meus outros tios. Mas é distante? Muito. Brasil, você sabe que é continental. Sim, é enorme. É gigantesco. A distância vamos supor, em um voo de Almenara primeiro que não tem um voo de Almenara a Cuiabá. Não? Você tem que, se você quiser ir de avião, você tem que pegar um voo de Cuiabá para Belo Horizonte, que é a capital do meu estado. Sim. E lá você pegar um ônibus ou um carro e ir até minha cidade. Uau! Você entendeu? Mas vamos supor que um voo daqui da Inglaterra para Lisboa, sim, seria 2 horas e meia. É um voo de Cuiabá a Belo Horizonte, não é a minha cidade, a Belo Horizonte, 2 horas de voo, 2 a 3 horas. Uau! Se você fizer uma escala, vai ficar ali 3 horas. Mas se for direto, umas 2 horas distante de voo. É muito longe. Você entendeu? A primeira vez que eu fui... E você imigrou dentro do seu país. Dentro do meu país. Isso é comum. Muita gente faz isso. Mas você vê a distância. Eu já com muito novo, 14 anos de idade, eu fui viver longe da minha mãe e dos meus avós. E o meu tio, esse meu padrinho, que sofreu comigo essa fase, sim, de adolescência. Questionamentos, rebeldia, você quer fazer o que te der na telha, e não é bem assim, né? Hoje a gente vê e fala assim, realmente ele estava muito certo. Bem certo. E já viste como é complicado hoje em dia tu teres que conversar com um adolescente? É a mesma coisa, parece que não mudou nada. Como é que você pode sentar hoje com um adolescente e passar essas experiências e ele pegar esses conceitos? Eu acho que essa é a grande questão, né? Extremamente. Como que você vai fazer isso? Você olha ali e fala assim, pronto, tá aí os erros prontos para acontecer, os mesmos erros que eu prometi. Não dá. E você fica, fala. Por mais que você fala assim, meu amigo, vai aqui, eu já fui aí, vai dar errado, vai aqui. Não, e vai. É incrível, né? O ser humano, como a gente não... É engraçado que eu por acaso, e vou contigo no mesmo pensamento e digo, realmente é complicado, não se consegue, porque um adolescente nesta fase,
e tu falas, não vai entender da mesma perspectiva que tu estás a mostrar as coisas. Sim. Ele vai só ver bloqueios, e que nós somos muito velhos para a altura em que eles estão a viver, Yeah. e depois eles sabem muito, eles entendem muito. Comigo vai ser diferente. Não, e no final tudo vai quase tudo acabar do mesmo Mesma erro. forma. É incrível, é incrível. E como é que estás a preparar? Como é que estão esses preparativos aí para a chegada da tua filha? Eu sinceramente... Tens dormido? Não, ainda tenho dormido. Já me falaram que quando nascer não vou dormir. Quanto tempo é que falta para nascer? Falta ela prevista o nascimento para 20 de agosto. Olha, Tá quase, tá perto. quase. Já. Olha, mano. Mais de meio caminho já passou. Já. E como é que tens se preparado? Como é que tem sido? A gente tem orado bastante, pedindo direcionamento a Deus para nos capacitar nessa questão de ser bons pais e também nos preparando, lendo, escutando pessoas que já passaram por essa fase, entendeu? Com certeza. E com muita apreensão e muita expectativa pela vinda dela. É basicamente. E a tua mulher, como é que ela tá? Cansada. Tá cansada? A palavra hoje pra minha esposa, ela é cansada. Toma muita energia delas, né? É incrível como isso... É incrível. E como é que o que é que tu achas? O que é que tu vais fazer? Já pensaste ou não? Vais assistir o parto? Vou, com certeza. Eu não tenho muito isso. Nunca tive um parto, presente num parto. Mas já tive alguns momentos de meu mesmo... cortes, que eu não tenho esse medo de hospital, de cirurgia e tal, mas claro que é diferente, né? É o seu filho que tá nascendo e ali é um parto, mas eu quero estar ali presente 100%. Sim. Vais gostar. Eu também fui, e é ótimo, muito bom, é um momento único, né? Mas é incrível a capacidade, lá está, a conversa vai nos levar outra vez de volta ao Deus, né? Sim. A capacidade de um corpo de uma mulher gerar outro ser. E o corpo muda, adapta-se, e são coisas que explicação, eu acho que não há assim tanta explicação. Claramente há aí ciência, mas é como é perfeito, né, o corpo humano, é incrível como é possível. E tu vês desde o momento que a mulher engravida, o processo todo da gravidez, o nascimento, depois quando a mulher recupera o corpo, é incrível. É incrível como é possível. Pra mim também é uma incógnita, porque a gente vê isso e fala, meu Deus do céu, tem um parasita dentro dela ali que tá ali crescendo. É incrível. No modo de falar, né, claro. Sim. Mas é lindo de ver também, né? Crescer, ele gerir, você vê, escutar ali o coração, ele crescendo, como que é possível? Já chuta. Você sente o movimento todo, reage à voz, você chega ali e fala... muito inteligente. É incrível, é impressionante. Lá está, são coisas que a explicação básica de uma ciência ou uns estudos profundos não te deixam tão satisfeito. E tu paras logo nessa ideia de como incrível é o Deus de criar uma coisa dessas, né? Perfeito. Né? Perfeito. Mas é bom. E como é que está a ser essa adaptação? Não eras pai, agora a tua mente já está a processar nessa ideia de ser pai. Sim. O que é que achas que será mais difícil para ti quando tiveres a tua filha nos braços ou quando ela já tiver? O que eu vejo hoje de um desafio realmente é o tempo. Eu consegui dar aquele tempo de qualidade à minha família, não só a
a minha filha, que está por vir, mas a família em si, a minha esposa e ela, que todo mundo sabe, né? Nossa vida é corrida. É corrida. Em compromissos, trabalho e tal, e a gente acaba negligenciando esse momento, né? De ter aquele tempo com a sua família. Para mim, o maior desafio que eu vejo, que eu vou enfrentar, é isso. O tempo. E o tempo de estar ali presente, acompanhar o crescimento mesmo, entendeu? É isso que eu quero. Porque eu tive essa falta. Não pela minha mãe, mas eu não tive o meu pai. É claro porque faleceu, não por escolha dele. Sim. Ele faleceu. Mas isso eu sei por experiência própria e com certeza faz falta. Faz falta. Para uma criança. Para mim, o maior desafio que eu vejo que eu vou enfrentar é esse. Eu sou filho de pais divorciados. Então, a falta que tu te referes, a presença do pai ali, eu também senti. Entendeu? E também, como primeiro passo, foi o meu comprometimento também quando eu tive a minha. Não deixar que ela sentisse isso. Claramente que o meu pai não estava lá 100%, mas estava. Havia essa ligação, mas não está lá contigo. Ele não mora lá contigo. Sim. Então há essa diferença, né? Eu acredito que isso também é como você tem essa consciência. Eu, graças a Deus, adquiri essa consciência de estar presente. Porque você vê hoje em dia muitas pessoas, tem filho, mas é mais um. E não acompanha, às vezes usa como forma de chantagem, um relacionamento. Eu acho isso, fico muito triste de ver isso. E graças a Deus existem pessoas como nós que aprendemos com isso. Vimos que isso não vai dar certo. Não. Eu sei que não vai dar certo, porque não deu certo comigo. Não. Eu não posso deixar isso repetir. Eu acredito que é isso. Esse que é o legal da vida, né? Você aprender com aquilo, aprender com os erros, com seus erros, com os erros dos outros, você enxergar aquilo ali e tentar não repetir. Com certeza. O que significa família para ti? União. Para mim, o que eu vejo hoje é união, porque a nossa família, tanto porque se torna uma só, né? Eu e minha esposa, hoje a gente é uma família e as nossas famílias se unem. Por mais que não tenham muito contato entre si, os membros da parte dela e da minha parte, mas ambas, tanto a minha quanto a dela, são muito unidas. Boa. São fortes. Eu vejo da minha parte, a minha mãe e os irmãos dela. A minha mãe é filha, é a única mulher de mais 3 homens. Ou seja, a minha mãe é a mais velha. Aí eu tenho o Gilmar, o Silvio e o Claudir, que são os outros meus 3 tios e são todos homens. Sim. Você não vê, é claro que tem as briguinhas, mas não tem aquilo de nunca teve, eu nunca vi, de não conversar um com o outro. Você entendeu? É muita união. Minha família é basicamente isso. E da parte da minha esposa também, eu enxergo a mesma coisa. É mais a minha sogra, na parte da minha esposa, são todas mulheres. Como são minha esposa e mais 3 mulheres. Ela tem mais 3 irmãs, entendeu? E aquilo ali é uma confusão, um monte de mulher junto. Um monte de mulher junto é sempre assim. Cara, vou te falar que quando eu conheci ela e foi primeira vez, né, o contato com todas, naquela época ainda moravam todas juntas. Sim. Na mesma casa. E eu entrei assim e elas falavam todas ao mesmo tempo, a gritaria, eu olhei assim, meu Deus, a minha cabeça começou a doer já. Aí eu perguntei pro meu sogro, como você consegue fazer isso? Ele fala assim, não, você acostuma, você nem... E realmente, com o tempo, né? Mas pra mim, a família é isso, união, basicamente. União, sim. Agora vai ser pra ti 2 mulheres em casa. 2 mulheres em casa, eu tô aqui. Todo mundo fala, quem conhece a minha esposa
sabe que ela não é fácil, é geniosa. Sim. E tu viu assim, 2 Lohana em casa, Vai ser terrível, Mas eu vou conseguir. Claro, deixa eu conseguir. Tem que conseguir. Tem que empurrar isso. Né? Não, mas é curioso porque é ótimo também, porque diz, né, que, e eu sinto isso, que a filha é muito ligada ao pai. É incrível. A minha filha passa mais tempo com a minha esposa, né? Mas eu sinto que o carinho é diferente. É que todo pai me fala isso. O meu filho, pai de menina me fala filho é cola da mãe. Ele só quer estar com a mãe. Eu tenho essas 2 rainhas em casa, né? Tenho 3 nesse caso com a minha esposa. Eu tenho essas mulheres na minha vida e eu sinto elas vêm ter comigo. A minha filha, a minha espera para jantar comigo, quando eu volto do trabalho, ela quer me ver, quer contar as novidades, e aquela ligação é ótimo. Você planejou os seus filhos ou foram acontecendo? Não, nós planejamos todos, mas eu também vou te confessar que eu também tinha medo, já vou te explicar porquê. Nós gostávamos de ter 2 filhos. Ok. Não interessa do sexo, não importava, né? Mas eu vim da família, eu sou de uma família que tenho muitas irmãs. Eu tenho, se não erro, 9 irmãs. Meu e depois somos por aí 4 rapazes e eu sou o último. O meu pai teve, para não ficar um exagero, o meu pai teve 3 mulheres, né? Então não são todos da mesmo pai, mesma mãe? Não, okay. Não somos. Então, mas todos, é muita mulher, né, na família. 4 rapazes, é muita mulher. O que acontece é que os meus irmãos também tiveram filhas. Eu quando fui ter a minha primeira filha, eu fiquei assim, esta é mesmo uma tendência de família. Vai ser filha. Vai ser uma filha. E pronto, passaram 3 anos e fomos ter gêmeos. Ok. Tive um casal de gêmeos. Um menino e uma menina. Legal. Então só para veres o poder das meninas na família. Veio o rapaz, mas veio acompanhado de não, vou te dar o rapaz, mas vai vir a menina. Vem a menina, isso aí é de família. Legal. É incrível, é incrível. Sim, mas nós planeamos, todos queríamos mesmo, e nós quando vimos estava a passar esses 3 anos, nós queríamos mesmo que não ficasse um gap muito grande. Sim. E realmente hoje é ótimo. Elas estão com 1 ano e tal, e a minha filha mais velha já tem 4, vai fazer 5. Então há uma diferença ótima, que nós gostamos. Ela está nos ajudar bastante, consegue entreter os irmãos, consegue brincar aí com eles, e ela é a mais velha de casa, então tem que guiar os irmãos. É uma coisa ótima. É legal. É bom. Eu tenho ainda, pela minha esposa, ela quer mais um tal, eu ainda não tenho essa mesma chama no coração. Você ter um irmão é bom. Sim, mas eu acredito. É para que corra tudo bem, que possas ter, porque ter mais filhos, né? Para que também a família cresça e também que ela não seja a única. Sim. Né? Não que seja errado, mas é ótimo. É bom ter mais filhos. Né? E eu às vezes eu quero perguntar aos meus filhos como é que eles se sentem, saber que eles são gêmeos. Isso é uma coisa incrível. Por acaso eu também nunca tinha parado para pensar nessa questão. Ter irmãos é uma coisa, agora saber que são gêmeos, qual é? Isso é ótimo, né? Eu quero perguntar a eles para ouvir o que é que eles sentem. Claro que normalmente os gêmeos estão sempre juntos, sempre ligados, mas eles de certeza vão se afastar com a idade também, muito, porque não só com a idade, quando eles crescerem, porque é rapaz, é menina, ele vai ter que fazer amigos, ela vai ter que fazer amigas, né? Então não vai, quando são do mesmo sexo, estão sempre juntos. O amigo de um é amigo do outro. Mas aí nesse caso vai. Você pensa em ter mais filhos? Ou não? Encerrou a fábrica. Já encerrou. A loja fechada. Encerrou a fábrica. Já está fechada. E tanto para mim, tanto para ela também. Né? Nós decidimos que vai ficar assim. Queríamos 2. Bom, temos 3. Ótimo. Sem a minha mulher em casa. Ela é moçambicana também? É moçambicana, é moçambicana. Se conheceram aqui? E é engraçado e curioso e bonito também
nós nos conhecemos em Moçambique e estudamos juntos. Conhecemos quando éramos bem meninos. Sério? Sério. Que isso, que legal. Mas aí vieram se encontrar aqui na Inglaterra? Em Portugal. Em Portugal. É curioso, morávamos no mesmo bairro, na mesma. Ela estava na rua principal, eu estava numa transversal. Que história maravilhosa. Os meus amigos são amigos dela, de infância. Ela conhece quase todos os meus amigos de infância. Que legal. Nos conhecemos lá, estudamos juntos, estivemos na mesma turma. E depois eu fui a Portugal. O meu pai estava em Portugal, eu fui a Portugal e quando eu cheguei a Portugal, o meu pai me disse: olha, eu vou te apresentar um amigo meu que é moçambicano e tudo. Ele apresentou-me e o pai diz assim: Você tinha quantos anos? Na altura eu devia ter uns 16, na altura que eu conheci o pai dela. Ok. E ela assim: olha, eu tenho uma casa. E ela me explicar, o pai dela me explicar: eu tenho uma casa em Moçambique, no bairro X. Eu disse: mas é lá onde eu moro. Sim, eu sou. Por isso tu está a explicar que eu tenho lá uma casa, aquela casa assim, aquela. Eu assim: mas essa casa é a casa da Marta. E ela: sim, a Marta é minha filha. Aquilo. E eu assim: como é possível? Né? Eu já conhecia a família da minha mulher lá, né? Mas conhecia os irmãos, conheci todos os irmãos dela, a mãe, os primos. Conheci, mas não conhecia o pai. Porque faltava conhecer o sogro. E eu achei incrível como as coisas acontecem. Depois ela foi a Portugal, nos reencontramos lá e pronto. Quantos anos que vocês estão juntos já? Fizeste uma pergunta complicada, porque eu não sou de números. Eu compliquei e também... Eu também sou assim, não lembro. Números não tenho certos, mas nós já estamos por aí 12 anos. Ok. E já nos conhecemos há mais tempo, né? Sim, claro. Eu já conheço ela, como disse, conheço a família toda dela. Legal. E hoje estamos... E é curioso que nós às vezes conversamos e dizemos como a vida é. Como nunca... que Deus faz as coisas, né? É legal. Bom. Vocês, uma outra pergunta, uma curiosidade, que eu vinha com essa pergunta pensando, não vou perguntar pra ele. A culinária de Moçambique. Sim. Qual, tipo assim, o que você mais gosta? O prato que você mais gosta de... Olha, nós temos a nossa... O Moçambique é grande também. Sim. E tem 11 províncias, se eu não estou em erro. 11 províncias e cada província tem os seus distritos, como normal. E... cada província tem a sua... culinária. Sua culinária. É igual ao Brasil. A sua culinária. O Brasil é assim. Cada estado tem a sua culinária. Eu sou do norte de Moçambique, de Moçambique. Então, no norte tem como a comida nós chamamos de matapa, que é verduras, que é seria o quê? Seria a couve. Né? Couve. É a couve nós acompanhamos com vocês devem chamar fubá. Acho eu, vai ser parecido. Milho. É milho, pronto. Aquilo é como se fosse a comida típica de Nampula, de Moçambique. Couve e fubá. Depois podes fazer com acompanhamentos com peixe. Nós chamamos essa couve nós chamamos nós chamamos de matapa. Vais ouvir matapa, podes fazer com coco, podes fazer com... É ótimo, tens que experimentar. Tens que experimentar. Vamos fazer com que isso aconteça um dia, se calhar quando puderes, vens com a tua mulher e sim, sentamos aí. Seria um prazer. Seria ótimo. É bom provar, porque... eu adoro, eu e minha esposa, a gente adora provar tipos de comida diferentes. Vais gostar. É bom, mas pode-se fazer acompanhamentos com peixe frito, com carne. Ou seja, então a matapa, perdão, como é matapa. Matapa, ela é o principal. Eu reconheço como a principal, sim. O demais, a proteína que seria a carne ou peixe, é um acompanhamento da matapa. Okay. Tu podes fazer a parte, há quem não faça por causa das possibilidades de comprar uma carne, mas a matapa muitas pessoas comem só a matapa. Sim, é só a matapa com nós chamamos de chima, que é a farinha de fubá que nós fazemos acompanhamento. E podes fazer com peixe, podes fazer com carne. E a própria matapa tu podes meter... como é que aquilo vai se chamar? Aquilo vai ser camarãozinhos, né? Secos, pequenos.
É Os ótimo, menores. né? Os menores, podes fazer com coco, podes fazer com... É ótimo. Vocês têm o hábito de fazer as comidas de Moçambique na sua casa? Sim, nós fazemos Seus filhos quase. gostam? Os Comem? meus filhos gostam. E tinha que ser assim, porque senão não dava. Por acaso os meus filhos gostam. Culinária inglesa é horrível. É né? horrível. Desculpa, mas é verdade. Verdade, não tem como. Eu acho que eles sabem, né? Acho que Sabe, eles sabem. sabe. Eles ficam para trás na culinária, acho que com qualquer país do mundo. Não consigo ver, não consigo ver a culinária britânica no topo de algum outro país. Não. Acredito que não. Mas é isso. Essa é a comida típica. Haverá de ser do norte, mas De não Moçambique. sei, não sei se o centro-sul, mas acredito que o Moçambique todo tem esse prato típico. Mas tem, Eles podem fazer de formas diferentes, mas mas tem um prato assim que é reconhecido nacionalmente, até fora de Moçambique. Sim, é essa. É a essa? matapa, sim. Se Nacional você, na sim, matapa. se escreveres no Google, Todo lado, todo Sim, sítio conhece. eles conhecem. Sim. Eles podem fazer de formas diferentes, né? Em vez, Ok. em vez de adicionarem coco, vão pôr vão pôr amendoim, o coisa de amendoim, vai. Eles vão fazendo de formas diferentes, mas Legal. é. Depois o Moçambique tem muito peixe, né? Porque tem lá Marisco, sei que o camarão de lá é bom. Vocês comem, uma curiosidade, né? Você pode me corrigir se Sim. tá errado. O moçambicano come camarão com a casca, a cabeça come tudo, né? Tudo. Come inteiro, né? Mas nem todas as pessoas. Por acaso a minha tia, eu falaste sobre isso, lembrei-me agora. A minha tia, que foi uma que eu tenho tantas tias, é Sim. normal, mas aqui tenho até hoje, que é a minha tia Mina, por acaso, né? Eu acredito que neste momento ela tá na Alemanha. Ela comia isso tudo. Se ela faz um peixe e tu comes só o peixe, dessas a cabeça, ela diz, estás a desperdiçar, ela despedaça o peixe e tudo. E tu olhas, tu não consegues. Mas isso era um peixe que estava aqui. É incrível. Irreconhecível. Mas ela. A maioria do pessoal come. Não, é porque eu tive contatos com alguns moçambicanos. Eu trabalhava num restaurante português aqui em Peterborough. A gente teve contato com alguns moçambicanos e eu via, né? E esse hábito, ele comia o camarão inteiro com a casca. Com tudo. Eu olhava assim, como que consegue? Eu amo camarão, né? Mas eu gosto quando é feito com a casca. Sim. Não gostas? Eu também não. Eu não gosto que tira a casca, porque eu acho que muda, tira o sabor. Sim. Com a casca tem o sabor. Eu quero tirar a casca. Quero pegar, chupar a cabeça ali. Não consigo comer, mas... Já fico aqui já com... Né, água na boca. Água na boca, velho. É ótimo. Não, mas agora, uma curiosidade. Moçambique é um país pobre, né? Eu comi mais camarão de Moçambique na Europa que quando estive lá. É igual a mim. No Brasil eu comia camarão, mas na mesma quantidade que aqui... Jamais, de longe. Eu no Brasil também trabalhava como garçom. Sim. Eu trabalho com isso desde os 16 anos de idade, na restauração. Então, a gente fazia festa de casamento, baile de formatura, e aí você sabe, né? O garçom tá ali se vindo, mas toda hora tá roubando da bandeja da garçonete ali os petiscos. Aí tinha os camarões, mas provar camarões de formas diferentes, igual aqui, eu nunca tinha provado no Brasil. No Brasil, eu tinha o hábito de provar, era um canapé. O que é isso? É um canapé, um salgadozinho de camarão, com um molhozinho dentro, ou então um camarão cozido. Sim. Agora aqui você prova grelhado, biryani, caril, muita coisa indiana, e de várias formas, cataplana, arroz de marisco... E aí você vê, realmente, não conhecia nada. Não, é verdade. Mas eu do Brasil adoro picanha. Sou a picanha. Isso aí, você e todo brasileiro. Em Portugal eu fui muito feliz em termos de... Já comeu uma feijoada brasileira? Já. Eu fui muito feliz porque em Portugal tem bastante restaurantes brasileiros. Quase. E eu morava, na minha última morada, era mesmo 2-3 minutos a pé de um centro comercial. Ok. E lá tinha um fogo do chão, churrascaria.
como é que chamava? Vamos esquecendo dos nomes dos restaurantes. Era Fogo de Chão, era o brasileiro. Mineiro. Ok. Tem um restaurante que chama-se Mineirão. Mineirão. Isso aonde? Lisboa? Lisboa, é. Lisboa. É muito restaurante. E era chegar lá, escolho, hoje vou comer aqui, vou comer ali. É ótimo. Eu acho que Portugal tem essa beleza, porque é você muito. chega lá, além... Mas e os restaurantes brasileiros em Portugal? Tá em todo lado. Não, o brasileiro ele tem disso, né? Ele ama a culinária, ele ama a comida brasileira, ele sente uma falta. Quem tá nos vendo e não é brasileiro, não entende como o brasileiro tem essa saudade da comida, da própria comida. E então, onde ele chega, ele tenta ali dar um jeito. E já agora, onde é que... Vai ter que ser Londres, né? Onde é que tem um restaurante... propriamente brasileiro, Peterborough está desfalcado no momento, não tem. Mas mais próximo daqui, que eu vejo, realmente é em Londres. Brasileiro que faz a comida brasileira. Mas também você não vai encontrar grande variedade de pratos, mas sim os principais, né? Que é o churrasco, que é a carne grelhada, a nossa picanha, ou o feijão tropeiro, a maionese, que chamam aqui de salada russa. Sim. A gente adora isso. Aquilo é ótimo. Um arrozinho e tal. Já comeu feijão tropeiro? Não sei dizer, porque não consigo, eu gosto de comidas, mas não tá ligado o nome, nos né? nomes, os nomes, se calhar... já comeu e não... Se calhar já, mas eu adoro. Fala-me da tua experiência como trabalhar no restaurante. Eu, como disse, eu trabalho com isso desde a minha adolescência. Então, isso pra mim, eu não vou mentir pra você, é muito cansativo, mas eu gosto. Eu reconheço. Eu falo com a minha esposa, sempre falo, tô cansado de restaurante, não quero mais, tal. Mas eu gosto de trabalhar lá. Você sempre, não é monótono. Toda hora, toda pessoa que entra pela porta vai ser uma experiência diferente. E aquilo te deixa o seu trabalho interessante. Você conversa, você aprende. Você tem um pouco disso no seu trabalho na IKEA. Você dá o trainer. Sim. Você conversa com pessoas diferentes, diferentes etnias e com pensamentos diferentes todos os dias. É basicamente quase a mesma coisa no restaurante. Entra ali pessoas diferentes toda hora e às vezes você ajuda aquela pessoa, muda o dia daquela pessoa, porque a comida e o servir, eu vejo que ela tem esse poder. Quando você serve alguém com excelência, você consegue recepcionar, entregar um bom serviço, aquilo te deixa... Eu acredito que você já teve essa boa experiência de encontrar um bom garçom. São poucos, é difícil. São poucos, mas sim. Mas quando você consegue encontrar um bom garçom, ele te muda aquela experiência. Pra mim, a diferença de fazer a comida... Eu nunca trabalhei na cozinha de um restaurante. Eu trabalhava... É claro que a parte de servir, ela também é muito importante no final da sua experiência como cliente no restaurante. Mas para mim, no fazer a comida, é o equilíbrio. Aqui você vê a culinária inglesa, eu não sei se é por eles serem assim, ou então a lei deles não deixarem, eles não têm um equilíbrio no ingrediente e nos temperos. Não conseguem achar a mão certa. Entendeu? E você encontra nos outros restaurantes de diferentes etnias, o restaurante espanhol, o restaurante português, o grego, ou o turco, o que seja, você encontra o sabor, o equilíbrio dos ingredientes. Você consegue identificar num bom restaurante, é claro. Você consegue ver o equilíbrio. Não é aquela coisa que tá faltando muito ou tá sobressaindo muito. Com certeza. Eu acho que a culinária é isso, é você saber encontrar o equilíbrio dos ingredientes e acertar no preparo. E quem cozinha em casa? És tu? É o nós dois, eu e ela. Ela cozinha também, me ajuda bastante. E eu, quando eu consigo, também tô ali sempre cozinhando. Eu brinco que eu gosto de fazer mais as coisas diferentes.
Como assim? especiais. Eu sou grelho. Tudo que tem a ver com grelhar em casa Não, sou eu faço tudo. Hoje em dia a gente tem uma coisa que é o YouTube, né? É muito fácil. Ah, pois as Se aulas. você não sabe fazer alguma coisa, você joga Ah, ali algum determinado prato, você só não faz se não quiser. Se não Se você quiser, tiver sim. um mínimo de noção de cozinha, você consegue fazer. Aí eu gosto de fazer as coisas diferentes, eu brinco com ela. O arroz, o feijão, que do brasileiro do dia a dia, fica mais pra ela. Ela Sim, faz o sim. basicão do dia a dia. Aí agora, vamos comer uma coisa diferente. O que você quer comer? Eu quero comer uma carne cozida assim, eu quero comer um peixe assado assim, um frango assim. Aí eu fico por conta desse De criar, trazer essa algo diferença. diferente, entendeu? Ah, É boa. o que eu gosto de Isso fazer. é bom. É bom ter duas pessoas em casa que cozinham, entendeu? Isso é bom. Ela não vai morrer à fome. Não, E tu e também nem não. eu sou abençoado nesse quesito. Porque Yeah. lá em casa, minha mãe, ela é uma... Culinária, né? Meu Deus. Olha, por que minha mãe que cozinha tão bem. essa coisa de comer a comida da mãe? Comida da É mãe diferente, né? e a comida da tua esposa. Qual é que vem primeiro? Você colocando eu em complicação. Ela não vai ver isso. Não, mas não tem como. A da minha mãe, ela é surreal. A minha Demais. esposa cozinha lindamente bem também, mas minha mãe, ela cozinha muito, entendeu? E também eu vou até mais longe, a da minha avó também. É diferente. Yeah, diferente. e comida Eu venho da mãe. de uma família que ela... meu avô e minha avó estão na quinta, né? Vocês chamam de quinta, a Sim. gente chama de fazenda na Fazenda, roça, sim. até hoje. Então, é aquela coisa de tudo muito fresco e Natural. tudo muito bom. O porco foi morto ali de manhã no quintal. Você entendeu? A galinha, você vai comer o frango, Lindo. vai comer um frango no almoço, matou sim. 2 horas antes de preparar, de Ótimo. colocar ele na panela. Uhum. Você entendeu? O ovo que você vai fritar, a galinha botou um dia anterior. Isso é ótimo. O alface, o tomate foi pego na horta. Uhum. Ou seja, eu venho de um tipo de culinária que você não tem ideia. É muito, muito boa. Minha avó cozinha de um jeito. Achas que a comida da mãe pode não ser boa? Nós é que dissemos, a comida da mãe, porque toda a gente diz que não conheço ninguém que disse que a comida da minha mãe é péssima. Por que não? Porque eu acho que isso está mais ligado no sentimento, no primeiro contato. Não só o primeiro contato, mas pelo o ato de preparar. Foi ela que preparou para você. Por mais que seja um pão, uma tosta mista. Mas a tosta mista dela é diferente. É diferente, Porque foi ela que fez. E isso tá o amor, né? Então você não vai encontrar isso em outro lugar. Não. Só com ela. É isso que é bonito. É ótimo. Comida da mãe. Já tá. É sempre aquela. Há pessoas que fazem viagens de uma cidade para outra para ir comer a comida da mãe. Aí eu conheço alguém que não come. Já me esqueci o nome do prato, mas é como se fosse não come feijoada de ninguém se não for da mãe. Da mãe. Se eu como outra feijoada, sou estrago. Eu vou me decepcionar, é melhor não. É melhor não. Eu como outras coisas, mas quando eu quiser uma boa feijoada, dou um salto na casa da mãe. Não tira a razão. É ótimo. Boa. Maninho, como é que tu encontras o mundo hoje em dia, fazendo uma comparação do que é Brasil, o que é Europa agora e pronto, outras partes do mundo? O que é que tu vês que seja o maior problema de esse desencontro, esse desentendimento entre os seres humanos, entre pessoas? Primeiro, em experiência de Europa com o Brasil, eu vejo que o Brasil hoje ele está muito atrasado ainda. Muito, mas de longe. Você pega... São assuntos, tanto em discussões políticas e assuntos, quanto em questão de infraestrutura e desenvolvimento. No Brasil, hoje são discutidas coisas que você fala assim, se um europeu entra lá e pega a pauta, assim, por quê? Por quê? Não faz sentido isso. E em infraestrutura também. Agora, como o mundo em si, eu vejo hoje uma evolução que
é muito rápida. E se a gente não se pelo menos tentar acompanhar, vamos nos decepcionar e realmente ficar atrasados, parados no tempo. Sim. Porque hoje evolui tudo muito rápido. Muito rápido. A informação tem um poder de expansão numa velocidade incrível. E a gente, às vezes, pelas coisas do dia a dia, a rotina, você fica ali naquele mundinho e não consegue acompanhar. É o que a gente vê com os jovens hoje, tanto no quesito de estudo. Para um jovem de hoje em dia, é normal ele estudar pelo um computador, ficar ali, o professor lá gravando um vídeo que nem nós estamos fazendo aqui, e ele assistindo. Para mim, eu não consigo. Eu tenho uma dificuldade com isso muito grande. Eu não gosto desse tipo de ensino, de ter gravação, ou então, mesmo que seja ao vivo, assistindo ali. Sim. Eu gosto de sentar na sala de aula, e tá ali, conversar com o professor, levantar minha mão, perguntar. Ele não, pro jovem, eu tinha essa mentalidade, isso nunca vai funcionar, nunca vai dar certo. Os jovens não vão conseguir aprender assim. Mas eles conseguem. Eu tô muito enganado, muito errado, porque eles conseguem. E eles preferem isso. Eu tive contato com aluno, eles falam, é muito melhor eu ficar no computador e ver. Eu acho que esse é o desafio que eu vejo pra frente, é conseguir acompanhar essa evolução. Entendeu? Porque ela tá aí, ela vai vir de uma forma ou outra. E o que é que tu achas o que é que tu mais gostas desta geração de jovens atual? Olha, o que eu mais gosto, eu acho que é isso, essa flexibilidade de aprendizagem. Eles pegam tudo muito mais rápido, muito mais fácil, e encontram outra maneira de chegar naquele fim. Muito diferente do que era a gente. Quando você não é muito mais velho do que eu, mas era diferente na nossa época. Eles hoje têm rápido. Se eles não conseguem aquela resposta com você, eles entram ali e encontram aquela resposta. É incrível. E eles dominam muito bem esse mundo da internet, da tecnologia. Eles dominam muito bem. Bem, maninho, nós estamos quase mesmo ao fim. Mas aqui, como regra no canal, faço sempre perguntas que sejam random, e o curioso, há sempre tens que responder uma pergunta que o meu convidado anterior deixou para ti. Ok. E tu tens que fazer uma pergunta para o meu próximo. Ok. Com regras simples, não conheces quem é a pessoa que fez a pergunta. E não vou te dizer, só claramente posso dizer depois de fazeres, depois de ouvires ou fazeres. E também não vais saber quem é a próxima pessoa, e podes fazer qualquer tipo de pergunta, qualquer curiosidade que tu tiveres. Como regra, quem estiver sentado aí no estás tem que responder. Ok. Não vale perguntas que sejam que alguém já fez. Já fez. Então, se for, eu direi, olha, essa pergunta já foi feita. Então, pronto. Mas enquanto vamos até lá, queria te fazer perguntas do mais ou menos do sentido de o que é que tu preferes? Tu preferes o quê? Preferes mais cinema? Se calhar um concerto? O que é que tu preferes mais? Não. Entre cinema, eu já fui. Eu amo cinema. Ou balada, né? Discotecas, ou o que é que tu eu amo cinema, sempre gostei do cinema. No Brasil, eu ia muito. Aqui, eu nunca fui no cinema na Inglaterra até hoje. Não? Nunca. Acho que vais gostar. Pelo menos pelo conforto. Ok. O único problema que eu vejo é a língua. Essa dificuldade que eu ainda tenho, e minha esposa também. Pra mim não tem sentido eu ir sem ela hoje. Sim. E entre uma balada, entre um concerto, eu prefiro um cinema. Mas
se você for colocar outra coisa, eu prefiro uma reunião entre amigos. Entre amigos. Porque o cinema eu não consigo ir hoje aqui, por causa da língua. Da língua. Aí uma reunião de amigos eu gosto. Então, que isso quer dizer que vais voltar no podcast. Ah, não é? Com certeza, se haver outro convite no futuro. Sim, com certeza, virá. Então, diz-me, com quantos anos é que tu tiveste o momento mais triste da tua vida? O momento mais triste da minha vida. Isso é difícil. Porque, graças a Deus, eu nunca tive... Assim, é claro que eu tive a perda do meu pai mas eu tinha 2 anos de idade. Sim. Ou seja, eu não tive uma experiência com ele. Sim. Pra ter que sentir realmente aquela perda dele. E eu nunca tive, graças a Deus, até hoje, eu nunca tive grandes perdas próximas a mim. Mas pra mim, o que eu vejo hoje como muito mais triste é engraçado, é até reflexivo. Eu não... Talvez... Boa pergunta. Isso é bom. Isso é bom. É bom porque pode refletir de 2 formas. Se calhar as coisas passam muito rápido em ti, superas muito rápido, ok? Porque na verdade ser, como é possível que ele não tenha tido um momento triste? Possas ter, mas se calhar tu superas muito rápido que isso não fica em ti. E isso é ótimo, por isso que eu digo que isso pode ser bom em ti, porque tu não te agarras às coisas, consegues passar. Não, eu sou esse tipo de pessoa, eu não me apego. E também pode ser naquele do outro lado de que tipo não notas as coisas, né? Do sentido de tu és muito desleixado. Eu acho que é mais. É claro que eu tive momentos, tipo assim, antes, decepções amorosas. Mas essa não é a grande... A perda de um amigo. Não. Não. Isso é ótimo. Pra mim, eu nunca tive um momento ainda. Não. Eu sei que eu vou ter. E tu já viste o filme do... Eu faço sempre essa pergunta porque eu adoro. Sim. O filme do Will Smith, Em Busca da Felicidade. Eu adoro esse filme. Adoras o filme? Adoro também. Adoro aquele filme. Eu posso repetir o filme sempre. Eu quantas vezes? Minha esposa odeia. Eu adoro repetir filmes. Eu adoro. Então... Somos iguais. Então, eu sou capaz de ligar a Netflix, ficar à procura de filmes novos, não encontrar nenhum. E colocar ver novo. E ela assim, olha, mas tu já não viste esse? Mas é que tudo novo que está aí não presta. Não presta. Eu prefiro voltar a ver, dá-me sempre uma Eu sou assim também. Mas então, no filme do Will Smith, aí as partes curiosas também é que ele conta por fase, né? Diz, olha, este é o momento da minha vida em que eu digo que é felicidade. E ele conta porque que aquilo foi, ele reconhece como felicidade. Olha, esse momento de burrice, ele conta porque que ele foi tão burro, quais foram as decisões que ele tomou. Pagando os impostos. Pagando os impostos e coisas. Pronto. Pegando aquela ideia do filme, passando aqui para o podcast, qual é o momento que estás a ver agora? Como é que tu chamarias este momento da tua vida agora? Se tu tivesses que fazer a ideia do filme, dizer, olha, este aqui é o momento da minha vida, é isto. E porquê? Hoje, o momento da minha vida, não no podcast em si, mas o momento que eu estou vivendo na Inglaterra, é de aprendizado. Esse é o momento que eu defini assim, esse é o momento que eu estou aprendendo. Então estás a colher muita informação, absorver muita coisa, prestar atenção a muitos detalhes. Sim. Isso é bom. Temos que ser assim, né? Há fases, claramente, desses aprendizados. E o que é que te mais chateia no mundo? O que é que tu vês que deixa triste quando tu vês e tu ficas chateado, ou ficas triste, ou te tira a falta de amor com o próximo, de se colocar no lugar do próximo. É o que eu vejo assim. Como que faz isso? Como é que é possível? Como é que ela consegue, essa pessoa conseguiu fazer isso com o próximo, assim, entendeu? Isso que me deixa mais triste e chateado. Porque você vê pessoas próximas, pessoas que eram amigas, ou pessoas que, mesmo que não... Até pior, porque não se conhecem e magoam
façam coisas ruins para com o outro. Para mim é isso. Sim, eu também vou por isso. Eu acho que estamos meio muito sensíveis e insensíveis também. Sim. Porque eu acho que as pessoas têm abusado um pouquinho da liberdade que têm, e por outra fase as pessoas se comovem por coisas que ou choram, dói-lhes, sentem-se mal por coisinhas pequenas. Então estamos meio perdidos, mas o que mais me deixa mesmo triste é exatamente isso. Entender que até nos dias de hoje, que já estamos tão evoluídos, as pessoas conseguem ir até trazer da mais primitiva do ser humano coisas desnecessárias para o próximo. São coisas muito tristes, mano. Olha, como é que se destrói uma família? Como se destrói? Eu acho que é muito mais fácil você destruir uma família do que você construir uma. Construir uma família e ficar firme, resistir a tudo o que acontece, todos os percalços, é muito mais difícil do que você destruir. Destruir você é muito fácil. E basta você não ter o respeito, você mentir, você não conversar, assim você destrói uma família. Muito fácil. É muito fácil destruir que construir. Eu gostei dessa. No meu ponto de vista, sim. Olha, então vais responder aqui a pergunta que o anterior convidado deixou para ti. E a pergunta é: o que é que te motiva? É saber que eu vou conseguir melhorar. É saber que eu vou evoluir. É isso que me motiva, que me faz levantar, ir trabalhar, ir na academia, ir na igreja buscar a Deus. É saber que eu vou conseguir evoluir com aquilo. Isso é que me motiva. E nos momentos que estás com dificuldades, quem é a primeira pessoa que tu ligas? Ou a primeira pessoa que tu procuras? Minha esposa. Por quê? Porque ela é minha parceira. Ela me entende. Ela consegue me dar uma reflexão e uma direção junto comigo. É ela. É claro que depois vem os meus outros familiares, minha mãe, meus demais familiares, mas primeiro é minha esposa, sem dúvida nenhuma. Ela que tá sempre ao meu lado e nunca se abala. Boa. Olha, vou te pôr um problema, só para finalizarmos aqui, antes de fazeres a pergunta para o meu próximo convidado. O problema que eu vou te pôr é o seguinte: imagina algo que tu detestas no mundo, que tu não gostas mesmo no mundo, que por ti tiravas, se pudesses. Então imagina que tens esse poder para tu tirares. Só que para tu tirares esse problema, ou essa coisa que te chateia, tu tens que fazê-la. Ok. Então, ou seja, é uma coisa que tu não gostas e tu tens que tirar da sociedade. Nunca mais vai existir. Sim. Mas para isso sair, tu tens que fazer isso. Sim. O que é que seria? Mas aí é que tá, eu não faria mesmo assim. Eu acho que esse que é uma questão muito grande. Você tá sendo egoísta, Iago, e tal. É um bem que viria para a humanidade toda, mas eu tenho princípios que eu não posso quebrar comigo mesmo. Então, infelizmente, eu acho que é isso que as pessoas às vezes não entendem, ou a gente não consegue entender. Muitas coisas não cabem a gente. Não cabem a mim, não cabem a você. A gente tem que fazer a nossa parte. A nossa parte. Fazer o mínimo ali. Isso já vai fazer uma diferença muito grande. Do que, eu vou tentar resolver o problema do mundo. Você não vai conseguir, amigão. Infelizmente, você não vai conseguir. Vamos supor, vou falar, fome. Tudo bem. O que seria eu passar fome? Vou passar fome. Não tem problema. Para acabar com a fome do mundo, sim, seria um prazer. Um problema assim que eu passaria fome.
eu nunca passei fome. Sim. Não sei o que é essa dor. Eu nunca passei fome de verdade. E é de não saber o que eu vou comer daqui a pouco. Uhum. Nunca tive essa experiência. E ora a Deus para nunca ter. E espero também que ninguém tenha, né? Mas, imagina, você vê exemplos na nossa sociedade, tipo Bill Gates. Doa bilhões. Mas ele não consegue acabar, porque é maior que ele. A gente, é claro que ele faz a diferença. Ele ajuda, faz a parte. Porque ele tem aquele poder. No meio, sim. E a gente também tem esse poder. Às vezes a gente olha para alguém, basta dar alguma coisa, alimento, que já vai fazer diferença para aquela pessoa. Entendeu? Eu acredito que a gente tem que fazer a nossa parte, ser sensíveis a isso, aí conseguir enxergar o que aquela pessoa está precisando naquele momento. Talvez é só um abraço, talvez é conversar sobre qualquer coisa, ou talvez é um prato de comida. Para mim, eu acho uma questão complicada, porque se a gente tentar abraçar o problema do mundo, a gente não vai conseguir resolver. Não vai. Sim, boa. E então, diz-me lá, quem é a pessoa que tu sentes que tens que pedir desculpa? Desculpa, eu tava engraçado você perguntar isso, porque eu tava ouvindo uma palavra, eu escuto às vezes quando eu vou pra academia de bicicleta, eu sempre coloco o podcast do Thiago Brunet e vou escutando, ele passa reflexões sobre palavras na Bíblia e ensinamentos. Aí ele tava falando que para você seguir, você tem que perdoar. Não existe o perdão, ou então até se desculpar. Ele fala que é o reconhecimento. Às vezes você magoa com alguma pessoa por alguma coisa que ele realmente fez alguma coisa muito grave com você. Só que no passado ele teve a seu favor. Vamos supor, um empregador, ele te deu o emprego, mas ele te demitiu. Mas ele te deu o emprego. Você tem que saber ser grato. E você acaba fazendo alguma coisa que erra. Talvez pedir desculpas hoje seria mais pro meu tio, meu padrinho, por ele ter ele passar a adolescência. Eu fui muito complicado, muito difícil. Não tipo assim de problemas com drogas, nada, mas muito difícil de lidar, muito teimoso, muito desobediente. E ele teve esse papel de me educar ali. Eu peço desculpa para ele. E então, ok. Só para prontos para irmos já exatamente ao fim. Diz-me qual é o brasileiro que tu mais te orgulhas? Ou brasileira que tu mais te orgulhas? O brasileiro que eu mais me orgulho de falar, pô, esse cara é brasileiro, esse cara, ele fez a diferença como brasileiro, ele é o modelo de um brasileiro a ser seguido, seria Ayrton Senna. Eu sou um grande fã dele, e eu vejo que ele, é claro que todo mundo tem os erros, mas você olha a história dele, você fala assim, não, esse cara foi um cara de valor, um cara de princípios. Boa. Seria ele. Ayrton Senna. Eu vi também imagens, né? Incrível. Vi a história também acho que foi na Netflix, né? Tem documentários dele. É ótimo. Deixar o convite também para você ir lá na nossa igreja, a Catedral Internacional. Mas isso é em Londres, né? Não. Tem a sede, que nem eu te falei, a sede é em Londres. Sim. E em Peterborough temos uma filial. É? Na Papyrus Road. Eu vou te mandar um... Sim, Papyrus Road não. Papyrus Road é a rua do Post Office. Post Office. Daquele principalzão, o grandão. O grande. O Depo. Sim. É na rua tem sabe a BMW? Sim. Na retunda. Você entra ali, tá logo ali à direita. Bem. Você jogar no Google aparece Catedral Internacional Peterborough. Tá bem. Eu conheço lá. Aquilo é Wellington, né? Wellington, isso. A nossa igreja, eles têm os cultos quinta-feira e aos sábados. Bem, agora nós já estamos no final, né? Já basicamente terminamos. Eu queria que dissesses
ou imaginasses, o que é que tu dirias à tua filha hoje, se ela estivesse contigo? Hoje, Quais são as primeiras palavras que tu achas que tu dirias à tua filha? papai o que vai tu- estar aqui sempre. É isso. É o que eu mais quero. Yeah. Ele tá sempre, independente do que for. Tá ali sempre presente com ela. É o que eu falaria as primeiras palavras Yeah. pra ela. Boa. Isso é bom. E é forte, mano. É forte. E é bom que seja assim. É bom que seja assim, que se cumpra. Mano, eu desejo felicidades para vocês, Pra saúde, você também. aí para sua esposa, muita força. Eu sei que esse momento é um momento complicado, mas muita força, que haja muita saúde e Amém, tudo obrigado. bom para vocês. E adoraria também ter aqui a tua esposa no podcast. Ou podemos até, se calhar, no futuro combinarmos vocês os dois ou os três. E quem sabe, talvez, seria ótimo legal. contar aqui essa experiência. Seria legal. Ter aí a menina seria Não, um podcast casais, você e sua esposa. Sim, eu e minha olha, esposa. esse seria ótimo. legal. Eu tô mesmo a pensar nisso. Sim. Eu já estou a planear. Mas não estou a pensar só fazer um, estou a pensar fazer vários casais. Sim, vai Falar ser sobre as legal. É experiências, bom, coisas assim, porque seria- cada casal tem uma experiência diferente, né? É. E isso pode enriquecer alguém que tá ali do outro lado. Sim, com certeza. Eu quero te agradecer, Félix, pelo convite, foi muito bom, me surpreendeu bastante, a conversa foi boa. Yeah. E tô aí, se quiser outra vez, outra oportunidade, eu vou estar certeza. presente também. Com certeza, mano. Vai ser, esse convite vai chegar. Bem, prontos, pessoal. Este é o Hábitos de Conversa. Como eu disse, o meu nome é Félix e o meu convidado é o Iago. Até a próxima e espero que vocês tenham gostado. Tchau. Maninho.